E aí, pessoal, tudo bonzinho? Como é que vocês estão? Vamos embora. Eu queria falar com vocês sobre uma questão de medida em laboratório. Vê bem, tinha um professor no laboratório que ele nunca aceitava que a gente se baixasse para ver a medida da vidraria. Ele dizia, quem é mais pesado, vocês ou a vidraria? Então, quem é mais pesado, puxa quem é mais leve. Então, era sempre para medir olhando na altura dos olhos. E por que isso? Porque existe, pessoal, um probleminha na hora de uma medida. Por exemplo, imagina que você tem uma pipeta, que é feito um canudinho maior, né? Então, na pipeta, você tem várias medidas, certo? Você quer, por exemplo, medir, você pega uma pipeta de 100 ml e quer medir quanto? Quer medir 50. Então, pessoal, se o líquido, geralmente o líquido é incolor, né? Água, um líquido mais claro. O que é que você deve, então, fazer quando você está medindo esse líquido? Olha que legal. Você deve simplesmente fazer isso. Você coloca uma maneira tal que no líquido, ó, ele vai ter aquela partezinha da... Quando você está vendo, né, o finalzinho do copo cheio d'água, não tem a bordinha, aquilo ali é chamado minúsculo, tá? Então o minúsculozinho dele tem que ficar assim, ó, passando pela linha de medida, tá certo? O menisco deve estar passando pela linha de medida. Nunca abaixo, mas sempre acima. Então, se você está olhando aqui, ó, a partezinha superior, esse meniscozinho aqui, ó, ele deve estar sempre a barriguinha debaixo dele, né, da lombadazinha inferior, batendo na medida que você quer. Então, ele perguntou na questão, para aferir o volume de uma solução com uma pipeta de vidro, é importante observar o menisco. Na verificação do menisco, se a solução for escura, a leitura do volume deve ser feita com um plano do menisco exatamente no nível do líquido. Não tem, né? Você, solução escura. Colorida, a parte inferior do menisco deverá coincidir com a marca de calibração? Não. Se a solução for colorida, você vai ter na mesma linha ou inferior, né? Porque quando você bota inferior, a partezinha, ó, de cima dele, né, bate nas pontinhas. Transparente, a leitura do volume deve ser feita com a parte superior? Nunca. Então, se for incolor, é a parte o quê? Inferior do menisco, que deve coincidir com a linha de aferição. Se for colorida, é o contrário, para que você não tenha mais. E se ela for incolor, aí você bota para cima para que ela não tenha menos. Não é interessante? Então, pessoal, essa é a pegada da questão letra D da questão que a gente acabou de ver. Interessante isso, viu? Medida em laboratório tem que ser, ó, certinha para não dar problema. Beijo, pessoal. Segue o canal, hein?